o primeiro ataque dos Estados Unidos, e Donald Trump dá ordem também à Venezuela, tá? Tá aqui, ó. E ali tá o ataque ao Irã. Ataque ao Irã agora. Aí tá o ataque. Para vocês verem. Ataque ao Irã agora? Doutor Marcelo Suave, me desculpe, mas nessa aí você errou feio, hein? E o pior, que nem pediu desculpa aos seus inscritos e seguidores, já que esse vídeo foi no sábado e no domingo você já fez outro vídeo, como sempre, e nem se corrigiu. Porque esse vídeo não é do ataque ao Irã, mas do ataque ao Estado Islâmico na Síria. Mesmo assim, Donald Trump faz fortes ameaças ao Irã, dizendo que Trump volta a ameaçar o Irã com ataques se regime matar pessoas. Atingiremos muito duramente. Pois é, mas o problema é que os protestos no Irã já escalaram para 500 mortos e ONGs já denunciam massacre, o que já é a maior manifestação contra o governo em anos. E o pior e maior massacre contra a população do Irã. E se o Trump ameaçou o Irã para não matar as pessoas e o governo do Irã já matou 500 pessoas, é certo que haverá o ataque dos Estados Unidos. Mesmo porque o Trump não é um cara que fica só na ameaça, não é mesmo? Ele vai lá e cumpre. Inclusive, ele já disse: ninguém é páreo para nós após o ataque à Venezuela. Mesmo assim, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, mandou o recado a Trump após a ameaça, acusando Trump: suas mãos estão manchadas com sangue de mais de 1.000 iranianos. Então o ataque dos Estados Unidos é quase que inevitável. E o Trump já avalia possível intervenção militar no Irã, pois já recebeu as informações sobre o plano da nova intervenção. E agora, depois desse ataque em larga escala contra o Estado Islâmico na Síria, lembrando que esses ataques são uma nova represália após a ofensiva que matou 3 americanos em território sírio em dezembro. Quer dizer, simplesmente que o Trump não deixa barato mesmo. O que ele promete, ele cumpre. E ele vai para cima e sai de baixo, porque o homem é bravo. E assim o Donald Trump mostra que os Estados Unidos está presente no Oriente Médio e disposto a colocar ordem na região, acabando com todos que são ditadores sanguinários, como Maduro e esse Khamenei e outros, pode ter certeza, dando um duro recado aos ditadores narcoterroristas de plantão, como o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que sob pressão dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, libertou os presos políticos. Lembrando que entre os libertados, que somam-se 222 pessoas, estão políticos da oposição que planejavam concorrer contra Ortega nas eleições de 2021, mas que foram presos antes do pleito. E com seus oponentes mais ferrenhos na prisão, Ortega conquistou o 4º mandato consecutivo nas urnas e ele está no poder ininterruptamente desde 2007. Será que essa história não lembra um pouco o que estão tentando fazer aqui no Brasil? Pois é, mas além da Venezuela, Irã e Nicarágua, Trump também disse estar na mira da Colômbia e Cuba, onde para Cuba ele sugeriu um acordo com os Estados Unidos antes que seja tarde. E contra a Colômbia, já disse que uma ação militar é real. Mas com certeza o Trump está de olho aqui também no Brasil, por causa de quem? Lógico, do Lula, é claro, que junto com Fidel fundou o Foro de São Paulo. E agora só tem o Lula e o PT, Agora, voltando ao Irã, é bom lembrarmos que nesse dia que gravo, dia 11 de janeiro de 2026, os protestos no Irã já deixaram quase 540 mortos em confrontos com a polícia no 14º dia, e que o número de presos já passa de 10.000 pessoas. Veja agora algumas imagens, inclusive com fogo e chamas por toda a cidade e com caos
total em todo o país. E o que eu penso disso nesse momento é que a gente tem que agradecer muito a Deus por nos permitir com que a gente nascesse no nosso Brasil, apesar das injustiças que o povo tem sofrido e do nosso presidente Bolsonaro também. Mas não podemos negar que, de certa forma, fomos e somos muito agraciados por Deus por nascer em um país sem guerra, sem vulcões, sem maremotos, mas que precisamos nos lembrar que depende de nós para não deixarmos esses malucos ditadores sanguinários chegarem ao poder. Como já temos aí praticamente dois no poder, onde um é o cabeça de ovo e o outro o ladrão de 9 dedos. Onde eu creio sinceramente que um é Stalin e o outro Mussolini reencarnados. Só não sei qual dos dois é cada um. Não é à toa que o Irã e o Brasil falam de estreita cooperação após os ataques de Trump à Venezuela, diz o governo iraniano, onde Lula poderá colocar o Brasil em uma situação irreversível perante os Estados Unidos. Pois é, esse é o Lula, aliado de um exterminador de pessoas que já matou 540 pessoas e prendeu 10 mil pessoas ainda. Só porque estudantes formaram protestos contra a alta de preços no Irã e forçando uma mudança de postura do governo. O cerne do problema é que a economia iraniana está sob sanções há anos, especialmente desde 2018, quando os Estados Unidos romperam o acordo nuclear. Um país sob sanções internacionais como o Irã não tem como sobreviver. A inflação chegou a 42,5% em dezembro e é certo que ultrapassa 50% agora em janeiro. E a moeda iraniana despenca sob efeito das sanções ocidentais contra a economia do país. E olha só que coincidência, porque lá tem o real como moeda e aqui nós temos o real. Só que o real deles perdeu quase metade do valor em um ano e atingiu na terça-feira, 30 de dezembro agora, um mínimo histórico de R$1.400.000 por dólar. Já pensou você com a sua moeda ter uma disparidade tão grande assim frente ao dólar, chegando a R$1.400.000? É uma cacetada, não tem tamanho. Um verdadeiro absurdo tal disparidade. Mas o governo Lula não se preocupa com isso, né? Porque ele continua defendendo o Irã, estreitando os laços, fazendo negócio com eles, esses ditadores sanguinários. Como fez quando o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã. E no próprio G7, Lula condenou o ataque de Israel ao Irã, esquecendo que os Estados Unidos é aliado de Israel. Mas o Lula não está nem aí, né? O quanto pior o Brasil parece melhor para ele. Eu só gostaria de saber o que o pessoal da Faria Lima, ou o povo em geral, faria se os Estados Unidos viessem a criar mais sanções ao Brasil, como fez com a Venezuela, Cuba, ao Irã, etc. Só para não acharem que estou falando nenhuma bobagem, agora dia 9 de janeiro de 2026, o Trump diz que apoia tarifas de 500% a países que compram petróleo da Rússia. Lembrando que esse projeto está em análise no Congresso norte-americano e, se aprovado, deve afetar o Brasil, porque o projeto também prevê tarifas de pelo menos 500% sobre produtos importados pelos Estados Unidos de países terceiros que comprem esses insumos da Rússia. E o Brasil compra derivados de petróleo russos, como diesel, e depende dos fertilizantes da Rússia para o agronegócio. Quer dizer, isso só para começar o que já está em andamento nos Estados Unidos. Agora, e se houver uma escalada na guerra dos Estados Unidos contra o Irã e o Brasil, com o seu desgoverno Lula, apoiar e defender o Irã nessa guerra? O que os Estados Unidos não poderá fazer com o Brasil, não é mesmo? Será que ele não colocaria mais sanções como já fez? Afinal de contas, o Trump já provou que não tem dó de ninguém e quem vai contra ele, ele vai para cima. E a pergunta que fica é a seguinte: vocês acham que o Lula está preocupado com o Brasil e os brasileiros, ou ele quer defender só a sua ideologia e os seus aliados políticos, que são ditadores, assassinos, sanguinários? Comente aqui abaixo o que vocês acham. Por isso eu acho que é a coisa mais certa a se fazer na política é isso aí, que o Alan dos Santos falou. Vejam só. Todo mundo sabe que a Janja é uma vagabunda. Quem falou isso foi o filho do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um vagabundo. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe que o Lula é o chefe do Foro de São Paulo, que passa pano pras Farc, que passa pano pra todo tipo de organização criminosa. PCC, Comando Vermelho, ADA, a lista é grande. Hamas, Hezbollah. Hamas, Hezbollah. Irã não tava de papinho no telefone? Assim, chega de tratar essa gente com pompa e circunstância, porque esses merda estão usando uma faixa de presidente, que sabe lá Deus como é que colocou no peito dele. Nós precisamos parar de tratar essa gente como pessoas normais. Pois é, chega, né? Acho que chega de bajular esse Lula, chega de bajular essa esbanja, porque a verdade é que o Lula sempre defendeu e vai continuar defendendo criminosos, assassinos, ditadores, sanguinários e tudo que não presta nesse mundo.
Então tá na hora dessas mídias podres e canalhas parar de passar pano para um desgoverno desse. E agora que vocês já ganharam um bom dinheiro, né, com esse desgoverno Lula, quem sabe vocês não podem mudar um pouco e serem um pouco mais humanos, honestos, se preocupando com o povo do Brasil e o dos presos políticos, assim como também se preocupar com o presidente Bolsonaro e toda a nação brasileira para um futuro melhor e mais digno. Afinal, são as crianças de todos nós que irão herdar esse país. E vocês preferem o quê? Um país com fome e miséria, como vive Cuba, Venezuela e Irã, ou um país rico e com plena liberdade, como está hoje a Argentina? Então, que seja um país livre de guerras, livre de sanções, livre de tragédias, livre de ditadores sanguinários, como toda a esquerda defende. Que seja um país mais humano, fraterno e abençoado por Deus. Eu sou Sandro Sabag e estou aqui para juntos construirmos um país melhor, com mais liberdade e prosperidade para todos nós. Meu muito obrigado por chegarem até aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, comente o que achou e compartilha geral para que todos saibam o risco que corremos se não mudarmos esse governo. Um beijo no coração a todos vocês, fique com Deus, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e a gente se vê no próximo vídeo. Amém.